Estudos em Graça, Evangelista, Richardson. Os eleitos, abençoados eleitos mais que vencedores em Cristo Jesus. Agora eu venho com uma grande novidade aí para vocês. Vou falar de dinamites da graça. Dinamites da graça, isso mesmo. Parece loucura que eu estou falando, mas não é. Dinamites da graça. Por quê? O Evangelho da graça é o poder de Deus para a justiça de todo aquele que crê, né? E nós fomos levantados, somos levantados por Deus como um exército do Senhor para ir contra o sistema religioso. E o sistema religioso, né, é poderoso, né, segundo os homens. Mas nós temos o poder de Deus, que é o Evangelho. Nós não vamos contra as pessoas, nem contra os filhos de Deus, as ovelhas de Cristo. Pelo contrário, nós vamos com a dinamite da graça agora, que é o Evangelho, o poder de Deus, para salvar a mente dos eleitos de Deus, para salvar os santos, os predestinados que estão aí sendo maltratados pelo sistema religioso. Eu vou falar de uma série, né, dentro aqui da carta de Paulo aos Gálatas. Hoje vou tentar falar, né, em 15 minutos ou até menos, Gálatas capítulo 1, outro dia Gálatas 2, Gálatas 3, Gálatas 4, Gálatas 5. Você vai ter uma série de estudos aí em 15 minutos ou menos, nessa faixa aí, né, de 12 a 13, 14, 15 no máximo. E vou colocar no YouTube, vou ter um canal aí do YouTube, já estou aí montando aí, e futuramente vou postar aí no Facebook, né? Eu peço que os abençoados se inscrevam, e vamos aí anunciar essa palavra da graça. Conto com vocês, compartilhe os áudios e vídeos que serão postados aí deste canal do YouTube, para que a palavra da graça corra e seja glorificada. Muito bem, vamos avançando. Vamos falar aqui de Gálatas capítulo 1. Hoje vamos falar de Gálatas capítulo 1. Vamos aí com essa dinamite da graça de Deus, né? Então o apóstolo Paulo, ele começa falando aí no capítulo 1, verso 1. Paulo, o apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, o que o ressuscitou dos mortos. O apóstolo Paulo já começa dando as credenciais dele, falando, olha, Paulo apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo. E quando Paulo fala Jesus Cristo, está falando do Cristo ressuscitado, né? E por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Verso 2. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça e paz da parte de nosso Pai, Deus e Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados. Então Jesus, ele derramou o seu sangue pelos nossos pecados. Quantos recebem essa palavra? E olha que ele segue dizendo, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus Pai e do nosso Deus, ao qual glória para todo sempre. Amém. E agora aqui no verso 6, prestem atenção que aqui tem algo tremendo, tremendo, tremendo que eu recebo, que vai trazer aí entendimento para vocês. Como Paulo ele era apóstolo, ele não parava no mesmo lugar, ele visitava as igrejas. Ele ia para a Galácia, a Filipos, Roma, Éfeso, né? Ali onde ele ministrava entre os gentios, né? Então o apóstolo Paulo estava sempre ali levando a palavra da graça com seus colaboradores, viajava, deixava colaboradores ali, Timóteo, Barnabé, Tito, entre outros colaboradores, que a Bíblia fala de vários, né? Evode, Sintique, né? Até Apolo também cooperou um tempo aí com o apóstolo Paulo. Então tem muitos colaboradores, foram aqueles que a Bíblia ainda não menciona.
né? Mas chegou um momento que todos abandonaram Paulo, sabia disso? Paulo disse, todos me abandonaram? Olha que tremendo. A perseguição era tremenda, hein? E hoje em dia as pessoas ficam aí se queixando, eu estou sendo perseguido. Na época do apóstolo Paulo, a perseguição era a perseguição das brabas, né? E hoje você vê cristãos aí em graça, não estou aguentando, sabe, o sistema religioso. Abençoados, Deus conta contigo. Se o Senhor iluminou os olhos do teu entendimento, do teu coração, Deus conta contigo. Mas eu sou pequenininho, eu sou fraquinho, quem sou eu? Abençoado, não pense dessa maneira. É Deus falando através de você. E não vai ser você, humano, que vai derrotar o sistema religioso. É o poder de Deus. É o Evangelho de Cristo, né? Que vai resgatar as ovelhas de Cristo, do sistema mal religioso. Então Paulo falou aqui aos Gálatas, maravilha-me que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Então a igreja da Galácia começou em graça e de repente passou para outro evangelho? O que estava acontecendo ali na igreja da Galácia? Então tinham homens, e você vai ver durante esses temas aí da carta de Paulo aos Gálatas, que os apóstolos de Jesus de Nazaré estavam intrometidos aí, trazendo um outro espírito, um outro Jesus, um outro evangelho, trazendo um ensinamento que não era a sã doutrina, e sim a circuncisão. Vocês podem pensar assim, mas não pode, Richard, são os santos apóstolos de Jesus. Sim, chamados por Jesus, mas teve um porém, abençoados. Quando Jesus morreu e ressuscitou, para os gentios, para o mundo, o pacto mudou. A lei deixou de ser e passou a vigorar o pacto da graça. E Deus separou o apóstolo Paulo para ser o apóstolo dos gentios. Você vai ver dentro dessa carta de Paulo aos Gálatas. Só que os apóstolos de Jesus de Nazaré não compreenderam muito bem, ou compreenderam e mesmo assim começaram a pregar circuncisão entre os gentios. E você vai ver que eles, na verdade, sabiam que não eram para pregar circuncisão entre os gentios. Porque o que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, operou eficazmente em Paulo para o apostolado da incircuncisão. Circuncisão, judeus; incircuncisão, gentios. Quem são gentios? São aqueles que não nasceram com sangue israelita, né? Os judeus, circuncisão, vem da palavra, né? Circuncisão, 8º dia, né? E os incircuncisos, aqueles que não têm lei. Alô? Os gentios não têm lei, nunca tiveram lei. Eu quero te dizer, abençoado, que você nunca esteve na lei. É um erro tremendo dizer assim, eu estava na lei. Quando eu estive na lei, você nunca esteve na lei. Você viveu obras da lei, que é diferente. Porque aqueles que viveram antes da cruz lá em Israel, que viveram o pacto da lei. Você está me entendendo? Os gentios, quem não é judeu, nunca viveu a lei, nunca participou da lei, nunca teve um chamado para viver na lei, né? Mas por causa da contaminação do falso ensino da circuncisão entre os gentios em todo o mundo passaram a viver aí dissimulando, misturando lei com graça, graça com lei, circuncisão com incircuncisão, e vocês vão ver biblicamente que os apóstolos teve parte nisso. Os apóstolos de Jesus de Nazaré, liderado por Pedro. É forte que eu estou falando, mas é verdade, né? Segure aí, aperte os cintos e vamos seguir. Paulo aí no verso 6 diz, maravilha-me que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos perturbam. Tinha alguns perturbando os Gálatas e vos inquietam, né? E querem transtornar. Tem traduções que dizem que querem perverter o evangelho de Cristo. Então o evangelho de Cristo é um, que é puro, é o evangelho de Cristo, mas havia alguns querendo perverter o evangelho de Cristo. Ou seja, transtornar, perverter, mudar o evangelho de Cristo.
Olha o verso 8. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo vindo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Se alguém prega evangelho diferente que Paulo pregou, Paulo disse, seja anátema. Paulo foi taxativo. Verso 9 ele repete, assim como vos dissemos, agora de novo também vos digo que se alguém vos anunciar evangelho que vá além do que recebesse, seja anátema. Paulo repetiu, hein? Isso é tão sério, Paulo foi tão zeloso com a graça que diz, ninguém pode pregar outro evangelho, ninguém. Se vir um anjo do céu e pregar diferente do que eu prego, seja anátema. Isso é uma autoridade porque Paulo recebeu a graça do próprio Cristo ressuscitado. Então Paulo sabia que estava falando. Ele tinha autoridade e conhecimento, né, para anunciar o evangelho da graça entre os gentios. Mas havia alguns mudando o evangelho de Cristo, né? Paulo falava, o justo viverá por fé, mas vinha alguns, ó, não é bem por fé não, hein? A fé sem obras é morta, né? Será que o homem é salvo somente pela fé? É pela fé e pelas obras. Vocês já leram, vocês sabem quem falou sobre isso, né? Tiago. Pedro também falou, olha, devemos andar como Jesus andou. Sim, mas Pedro estava falando de seguir o passo de Jesus segundo as obras da lei. E Paulo, conhecemos segundo a carne. Se a Cristo conhecemos segundo a carne, já não conhecemos mais deste modo. Segundo aos Coríntios 5,16, Romanos capítulo 7, né, dos versos 1 ao 4, Paulo usa a alegoria da igreja, o casamento, né, o homem e a mulher, e o Cristo ressuscitado e o Nazareno, que você deve pertencer àquele que ressuscitou dentre os mortos. Porque desse modo damos fruto para Deus. Então o verso 10 diz, ó, porque persuado eu agora aos homens ou persuado a Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Olha que Paulo foi taxativo, verso 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Preste bem atenção a essa palavra, Jesus Cristo. É a manifestação do Cristo ressuscitado. Paulo não falava Jesus, nem o Nazareno, nem o Messias, porque a manifestação do Messias já passou, foi antes da cruz. O Cordeiro de Deus já passou, foi antes da cruz. Agora ele é Rei de reis, Senhor de senhores. Cristo ressuscitou dentre os mortos. Não é mais o Nazareno, e sim o Cristo ressuscitado. Detalhe, Paulo nunca conheceu a Jesus de Nazaré. Paulo conheceu já Cristo ressuscitado. Os apóstolos, por andarem com Jesus de Nazaré, misturaram, né? Observaram Jesus praticar a lei e trouxeram essas práticas de Jesus para depois da cruz, entre os gentios. E Paulo teve que repreender Pedro, você vai ver no outro estudo, no capítulo 2, né? De Gálatas. Então, o verso 12, ó, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedi em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Veja, Paulo foi um zeloso ali contra a lei de Moisés, né? Ó, mas quando aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim para que eu pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que era antes de mim, que eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei para Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro, fiquei com ele 15 dias, grave isso, Paulo ficou com Pedro 15 dias, imagine, sem televisão, sem internet, sem meio de comunicação, teve muito papo com Pedro, hein? 15 dias, então Pedro sabia muito bem o que Paulo tinha como chamado para com os gentios, né? Então, Paulo foi detalhadamente ali, detidamente, conversou com Pedro, passou toda a informação do que ele recebeu do Cristo ressuscitado, né? E então, o verso 19, não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor, ora acerca do que vos escrevi e que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Cilícia e da Síria,
e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estava em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já vos perseguia anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Guardem aí, abençoado, vem Gálatas capítulo 2, nos estudos da graça, dinamite da graça, graça e paz, abençoados.